Olá, a Prefeitura de Ouro Preto entregou para a Câmara de Vereadores o projeto de lei do programa Um Teto é Tudo, que é uma política habitacional que busca dar condição para que as famílias que moram em áreas de risco possam construir suas casas em terra firme. A entrega dessa minuta de projeto foi feita durante coletiva de imprensa realizada no dia 20 de setembro na Casa de Cultura Negra do bairro Alto da Cruz. A Camila Sardinha, que é secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, deu mais detalhes desse programa para a gente. Veja. É a reformulação da lei, de toda a lei que abarca toda a política de habitação de interesse social no município. A gente fez uma discussão muito extensa nesse sentido, tanto na equipe interna quanto com outros setores, para desenvolver a base legal para todas as ações da política de habitação de interesse social no município. Por exemplo, hoje a gente não consegue ter, por exemplo, lote urbanizado que possa ser doado para pessoas que estejam em vulnerabilidade e que, por exemplo, possam se interessar por esse tipo de ação. Ou a aquisição, por exemplo, de imóveis pela própria prefeitura e posterior doação, que aí já é uma situação até bastante interessante no sentido de você não precisar ter que construir, mas que eventualmente consiga adquirir alguns imóveis que possam ser trabalhados para habitação de interesse social. Então são situações que a legislação antiga não abarcava. Outro projeto apresentado durante a coletiva foi o lançamento do edital das novas casas do residencial Vila Alegre, em Cachoeiro do Campo. Camila Sardinha também explicou sobre essa iniciativa. As casas do Vila Alegre, na realidade, esse é um convênio bastante antigo, ele vem desde 2007, que a gente chegou ao ponto de quase não conseguir ter esse convênio mais, porque as obras foram paralisadas e a Caixa Econômica queria entender o que estava acontecendo. Então, desde o ano passado que a gente vem trabalhando através da Secretaria do Edivaldo, a questão dos conjuntos habitacionais, esse ano a gente conseguiu reprogramar com a Caixa, fazendo os outros projetos, porque aí você imagina, desde 2007 tendo essa ocupação, obviamente que a cidade, ela é dinâmica, óbvio que tiveram alterações lá no local, Então a gente precisou fazer esse levantamento do que existe lá, já está de infraestrutura e de casa construída, refizemos todos os projetos para apresentação à Caixa Econômica novamente e as planilhas do que seria a retomada desses processos. Então agora já sai o processo licitatório das 59 casas que vão ser construídas, que aí teoricamente seria a finalização do processo de construção, fora a questão da regularização fundiária, tanto do Vila Alegre quanto do Dom Luciano também. Na mesma coletiva, o prefeito Ângelo Osvaldo assinou o decreto de regularização fundiária do Taquaral, um dos bairros mais atingidos pelas chuvas do início deste ano. A secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação falou sobre as ações que estão sendo desenvolvidas no bairro. É o primeiro passo para que a gente consiga trabalhar todas as etapas desse processo de regularização fundiária, que inicia com esse decreto de instauração, que define o que seria o polígono que vai ser trabalhado, que no nosso caso é o polígono do bairro Taquaral. E aí, a partir daí, a gente trata das questões, os projetos urbanísticos, no sentido de que, como a gente tem um problema de risco geotécnico lá, tem áreas que não vão poder ser ocupadas, como já é de conhecimento de todos. Então, é a definição exata realmente dessas áreas. O que será feito depois com essas áreas que não podem ser ocupadas? Então, a gente vai fazer um projeto urbanístico de quê? Vai ser por exemplo, alguma área que possa ser utilizada somente na época de seca. Então, vai fazer essa definição urbanística de todo esse bairro, tratar dos projetos complementares, ou seja, o que precisa ser feito? Tem que ter alguma obra de contenção que seja necessária no bairro, alguma obra de drenagem também. A gente está aqui levantando hipóteses daquilo que é o início através da regularização urbana fundiária, de estudar mesmo e tecnicamente dar soluções para a questão do bairro Taquaral. E chegando ao fim, todos os lotes e as moradias, os lotes de cada um dos moradores que podem permanecer, eles são levantados face
são feitos os memoriais descritivos desse lote. Isso tudo é aprovado na própria prefeitura, então na própria Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no que trata do parcelamento, aprova-se esse projeto de parcelamento e pode chegar ao ponto das pessoas poderem acessar, né, no cartório suas matrículas, ou seja, com memoriais descritivos você consegue fazer com que as pessoas tenham a segurança jurídica de ter realmente a propriedade da sua casa. Cerca de 40 famílias que viviam no Taquaral ainda não voltaram para suas casas, de acordo com a Stephanie Malaquias, presidente da Associação de Moradores do Bairro. Ela comentou sobre a assinatura do decreto de regularização fundiária. A situação lá do Taquaral, praticamente desde a época da chuva é a mesma, mas ontem começou uma obra de infraestrutura, junto com uma parceria que a gente tem com a Secretaria de Obras e a Prefeitura, e tá indo, né? A gente está aguardando mais coisas, que já tem um ano praticamente que a gente está indo na luta após chuva. E pra gente é muito bom, né? Porque muita gente perdeu suas casas, a gente precisa de moradia digna. Muitas pessoas saíram de onde morava e agora sim é uma luz, né, no fim do túnel. Eu acho que vai dar certinho a gente andando lado a lado, tanto a Prefeitura com a associação. Ainda na coletiva, o prefeito Ângelo Osvaldo deu um panorama sobre os projetos apresentados pela Prefeitura. A Prefeitura lança um grande programa habitacional, amplo, abrangente, de maneira que nós temos várias modalidades de apoio à habitação da comunidade ouropretana na cidade, nos distritos, com conjunto habitacional, com lote, com apoio para a conclusão de obras. É um trabalho muito importante, muito bem concebido pelas nossas secretarias de desenvolvimento urbano e habitação e de desenvolvimento social, de maneira que, somando esforços, nós possamos contemplar na cidade, nos distritos, as famílias que necessitam da sua casa própria nos mais diferentes estágios. O decreto de regularização fundiária do Taquaral, assinado pelo prefeito, vai ser publicado no Diário Oficial do município no dia 22 de setembro. Continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.